Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agora receber o nosso amigo Emerson Cavalcante. Não é o Fittipaldi, não. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre e nosso irmão amado, esteja entre nós. Agradecendo desde já a oportunidade de aqui retornarmos ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes. E compartilhar, porque toda a reflexão que fazemos em torno do Evangelho, em torno da doutrina espírita, nós participamos dessa mesma reflexão. Porque primeiro vamos buscar esses conteúdos, essas informações, para depois procurar repassar para aqueles que nos ouvem, mas sempre nesse sentido. Participamos diretamente dessa mensagem, porque dela somos necessitados. O Evangelho do Cristo, revivido pela doutrina espírita, tem essa característica principal. Falamos tanto em reforma íntima, falamos tanto em transformação interior, e não é à toa, não é sem sentido, não é por uma mera repetição de palavras e de expressões. É porque bem sabemos o quanto de fato a doutrina espírita pode contribuir para nos tornar seres humanos melhores. Neste mês de outubro, elegemos como tema central das nossas palestras, dos nossos estudos, das nossas reflexões, a figura do codificador Allan Kardec, nascido em 3 de outubro de 1804, e por extensão a sua obra, A Codificação da Doutrina Espírita. E por mais que já se tenha falado ou ouvido a respeito do codificador, sempre vamos encontrar novas faces, uma nova maneira de apresentar aquele que foi, e é bom que lembremos muito bem disso, escolhido especialmente por Jesus para cumprir a promessa que ele fez, e está registrada nas páginas do Evangelho de João, nos capítulos de número 14 e 16 deste evangelista, anunciando a vinda de um outro Consolador, do Espírito de verdade, que nos faria lembrar as palavras do Mestre e nos ensinaria
as outras coisas que naquele momento o próprio Mestre Jesus nos orientava. Ainda não estávamos prontos para suportar. A luminosidade que a doutrina espírita nos traz, nos explicando ideias, princípios, como a existência de Deus, a diversidade dos mundos habitados, a lei dos renascimentos, da reencarnação, a possibilidade e a realidade da comunicação com o mundo dos espíritos, mensagem central à imortalidade da alma, precisa ser repassada, entendida e estendida ao máximo na nossa compreensão. O período que passamos aqui encarnados é muito curto diante da imensidade e da infinitude da vida. Vida essa que se desdobra em várias existências por aquilo que aprendemos na doutrina espírita, pela revelação dos benfeitores espirituais. Mas a vida, de fato, jamais deixará de existir. Não cessará em parte alguma. Porque a nossa vida, a espiritual, a partir do momento em que somos criados por Deus, não tem mais fim. E diante da eternidade, que nós pouco conseguimos ainda conceber, só sabemos que há uma linha de continuidade e de permanência dessa mensagem que se reafirma século após século. Jesus, como governador espiritual do orbe, jamais desamparou o nosso mundo. Jamais nos deixou sem o amparo e o fortalecimento necessário. Por mais que olhemos para o momento atual e, por vezes, de uma forma até pessimista, enxerguemos a nossa realidade e lembremos: a Terra, o nosso planeta, tem um governo que funciona, cujo governador sabe muito bem qual foi o princípio, porque ele próprio participou da constituição desse planeta por aquilo que encontramos na revelação espiritual, e ele está responsabilizado, Deus assim o quis, que ele, Jesus, fosse o Cristo, ou seja, o Espírito que conduzirá os encarnados e desencarnados que estão na atmosfera deste nosso planeta por todo o processo de desenvolvimento até alcançarmos aquilo que chamamos de perfeição. E se o leme do nosso planeta está nas mãos de Jesus, não falemos jamais em desamparo. Mas essa relação do codificador da doutrina espírita e do Mestre Jesus é bom que seja por nós bem compreendido. Primeiro, para tirar de nós a ideia de que Allan Kardec fora um privilegiado. Porque isso não é verdade. Como todos os espíritos, passou pela escala evolutiva do progresso e alcançou, por um trabalho de dedicação e esforço pessoal, mantendo-se fiel à mensagem do Cristo ao longo de milênios. Para compreender um pouco a respeito disso, trazemos algumas obras que virão ilustrar essas informações. Destaco aqui em especial A Caminho da Luz, uma obra que é psicografia de Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que vem nos trazer diversas informações sobre o processo de evolução do nosso próprio orbe, de momentos históricos que ocorreram, que nós olhamos com um olhar humano, diante daquilo que os historiadores nos trazem, e Emmanuel vem sobre o laboratório de todos os textos que nos chegariam depois na codificação. Um vasto trabalho, além de obras complementares, como que é o Espiritismo, e esta obra que eu tenho em mãos, chamada Obras Póstumas, publicado só 20 anos depois do desencarne de Allan Kardec, que vai trazer aqui textos que foram encontrados no gabinete, no escritório pessoal do codificador, e que ele vai contar para nós muito sobre os bastidores do período da codificação e do trabalho que ele realizou. Entre esses textos, citamos um aqui, intitulado pelo próprio codificador de Minha Missão.
datado de 12 de junho de 1856. Kardec ainda não havia publicado sequer o Livro dos Espíritos. Recebera, em outras reuniões mediúnicas, a informação de que ele era o missionário responsável por codificar a doutrina. É claro que ele se assusta com aquela informação e não entende o porquê ele estaria nessa condição. Kardec vai perguntar então ao seu guia espiritual que se anunciava a verdade, ou Espírito Verdade. E pergunta a esse espírito na reunião mediúnica: bom espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi assinalada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, eu vos peço, se é uma prova para o meu amor próprio. Sem dúvida, vós o sabeis. Tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas no papel de um trabalhador ao de missionário como chefe, a distância é grande. E eu não compreenderia o que poderia justificar em mim um tal favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que eu não tenho. Olha a postura de Allan Kardec diante da espiritualidade, dizendo: penso eu que eu não sou merecedor de tal missão. Deve ter outros mais capacitados. Confirmo o que foi dito a você, mas convido-te a muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que te surpreende hoje. Não esqueceis que podeis vencer como podeis falir. Neste último caso, um outro te substituiria, porque os desígnios do Senhor, de Deus, não repousam sobre a cabeça de um único homem. Não fales, pois, jamais da tua missão. Esse seria o meio de fazê-la fracassar. Ela não pode ser justificada senão pela obra realizada, e ainda nada fizeste. Lembrando, Kardec não tinha publicado sequer ainda o Livro dos Espíritos. Se a cumprires, os homens te reconhecerão, cedo ou tarde, eles mesmos, porque é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Essa é a orientação do Espírito Guia do codificador Allan Kardec, deixando muito claro, ele era capacitado sim, era o missionário escolhido para tal tarefa, mas temos a nossa liberdade de escolha. E Kardec estava sujeito às mesmas condições. De fato, um espírito superior, mas não era perfeito. E se não era perfeito, já alerta o seu guia espiritual. Podes vencer como podes falir. E se isso acontecer, tudo perdido? Não. Um outro vai te substituir. E essa é uma lição preciosa para cada um de nós. Ainda que olhemos para a nossa tarefa, dentro ou fora da casa espírita, que podemos não sermos sequer trabalhadores na casa espírita, mas temos todos nós as nossas tarefas ou missões particulares no meio em que nos encontramos. No trabalho, na família, no meio social. E vale a mesma condição. Podes vencer como podes falir. Se falir, um outro te substituirá. É verdade. Porque os desígnios da vontade de Deus não podem repousar sobre a cabeça de um único homem. O projeto, a mensagem, é sempre muito maior do que o mensageiro. Lembremos disso. Somos convidados a um trabalho. Devemos nos colocar com a maior disposição, boa vontade,
buscando nos instruir para melhor capacitados ajudar outras tantas pessoas. Mas lembremos, se nós desvirtuarmos a tarefa, se tomarmos um caminho da vaidade e do orgulho pessoal, ficaremos de lado. Um outro nos substituirá. A vontade de Deus não pode cessar por causa dos nossos desvios. Para finalizar, Kardec vai pedir um auxílio e os Espíritos vão responder a ele. A nossa assistência não te faltará, mas seria inútil de tua parte se não fizeres o que é necessário. Ele era um missionário, um Espírito escolhido por Jesus. Eles estão alertando. Faz a tua parte. Nós te assistiremos. Nós te auxiliaremos. Tens o teu livre-arbítrio. Cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. O Kardec vai e pergunta para finalizar: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria insuficiência de minhas capacidades? O Espírito Verdade responde: não. Não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos, quer dizer, de dificuldades, de pedras no caminho e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creais que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mas, mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por mais tempo. Só por aqui já temos a dimensão do que foi o trabalho e a questão pessoal do próprio codificador diante da sua missão. Porque se hoje olhamos para Kardec e pensamos: nossa, mas é o codificador, né? Então é um espírito missionário, é um espírito superior, sem dúvida. Mas por que ele tem essa condição diante de nós hoje? Porque ele cumpriu fielmente a sua tarefa. Porque se ele não tivesse feito isso, desconheceríamos talvez o nome de Allan Kardec na história. Mensagem para todos nós: dentro daquilo a que fomos chamados, tomemos para nós a nossa tarefa, a nossa missão e peçamos assistência e auxílio do alto, sabendo que sozinhos nós não podemos absolutamente nada. Kardec é de fato o apóstolo da renovação humana. É de fato o Espírito escolhido por Jesus para materializar o Consolador prometido entre nós. Mas é, acima de tudo, um modelo de espírita cristão para todos nós. Se Jesus é o modelo e guia para a humanidade, Kardec é o modelo de espírita cristão que devemos almejar. Fiel à tarefa, à mensagem e sendo mensageiro que levou adiante a promessa feita pelo Cristo, feita por Jesus. Para finalizar, e aqui citamos, para aqueles que desejarem se aprofundar
as questões relacionadas à vida e à obra do codificador, essa biografia, essa aqui é uma edição de 1996, mas a obra foi lançada em 1980 pela Federação Espírita Brasileira. Este é um dos volumes, o segundo. São 3 volumes publicados num trabalho de pesquisa de Zeus Vantuil e de Francisco Thyssen. Esse último foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E é o trabalho assim, biográfico mais completo que nós temos sobre o codificador Allan Kardec, publicado até aqui. 3 volumes publicados pela Federação Espírita Brasileira, falando sobre a vida e a obra de Allan Kardec. Para entendermos o antes, porque Kardec não surgiu do nada, né? Primeiro, como vimos com Emmanuel, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Reencarnando, um ilustre pedagogo do século XIX. E depois, o codificador da doutrina espírita. Para encerrar, relembramos a frase de Emmanuel para classificar o caminho que nós não podemos esquecer se desejamos compreender e viver a mensagem da doutrina espírita. Pois ele vai afirmar, mensagem psicografada também pelo médium Francisco Cândido Xavier, intitulada O Mestre e o Apóstolo, ele nos deixará a seguinte mensagem. Kardec é a chave e Jesus é a porta. De posse de ambos, e vislumbrando a mensagem e os mensageiros, não perderemos o rumo da nossa existência. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade dos nossos pensamentos, agradecendo a Deus nosso Pai, a oportunidade de aqui estarmos reunidos e unidos, sabedores que a espiritualidade amiga nos ampara, nos conforta, conhece as nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo que nós venhamos a pedir. Que ao adentrarmos a Câmara de Paz, nos coloquemos de uma forma humilde, receptiva, e os fluidos benéficos e amorosos serão derramados para o fortalecimento do nosso organismo físico e espiritual. Que na semana que tem sequência, levemos adiante as instruções do plano maior e reconheçamos a misericórdia divina, caminhando adiante dos nossos passos e nos convidando a todo instante à vivência do amor. Que Jesus ampare os nossos pensamentos, que assim seja, pela graça de Deus.